Olá, você que nos assiste, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Frente a Frente, que começa agora. Nossa entrevista hoje é com o Dr. Eduardo Antonieto, fisioterapeuta e osteopata dos mais renomados do país, que atua no estado de São Paulo. Com o Dr. Professor Eduardo Antonieto, vamos conhecer um pouco mais sobre essa especialidade da fisioterapia no Brasil. Dr. Eduardo, antecipadamente agradeço sua presença aqui no Frente a Frente e comecemos com essa especialidade que é no Brasil, mas há faculdades de osteopatia em vários países, não é isso? E obrigada por estar aqui para falar dessa terapia manual importantíssima, não é, para o tratamento de dores em geral, sobretudo em pacientes pós-Covid. Portanto, comecemos pela osteopatia. O que a osteopatia, como ela pode ser definida do ponto de vista do entendimento da população em geral? Bem, a osteopatia, primeiramente, bom dia, né, a todos. Quero dizer que é um prazer imenso estar participando desse programa e poder estar levando a informação à população alagoana. É com muito prazer que estou aqui neste programa com vocês. A osteopatia, ela é no Brasil, uma especialidade da fisioterapia. Em outros países, ela é uma faculdade cursada durante um período de 5 a 7 anos, né? E é uma técnica que utiliza-se das mãos, né? Portanto, é uma terapia manual que entende que o nosso corpo tem um equilíbrio, desde que, anatomicamente falando, né? Desde que tudo esteja encaixado, há um equilíbrio nesse corpo. Uma vez que este corpo perde esses equilíbrios, e isso traduz-se por desencaixes em articulações, disfunções nos órgãos que constituem o nosso corpo, nós temos então um desequilíbrio instalado, ao qual irão aparecer sintomas, e desta forma o indivíduo começa a sentir que algo está errado no seu corpo. O osteopata, ele é um profissional habilitado, portanto, com as suas mãos, para que ele possa, através do toque, identificar se uma articulação está fora do lugar, caso seja a questão de referência da dor do paciente, ou até mesmo o órgão que esteja em disfunção, não trabalhando corretamente, como um estômago, um intestino, um pâncreas, né? Então, nós, através das mãos, conseguimos avaliar essa disfunção, encontrar esse desequilíbrio, e através de técnicas manuais, nós corrigimos, devolvendo a este corpo toda a função anatômica, fisiológica, ao qual nós fomos criados. Uma vez que nós extinguimos a causa do problema, nós temos, então, a solução dos sintomas. A gente sempre fala na osteopatia que, embora os medicamentos sejam muito importantes para nos ajudar contra as dores, de nada adianta a gente ficar tomando remédio para os sintomas sem que nós possamos extinguir as causas desses sintomas, né? Dou sempre dois exemplos muito práticos para que esses pacientes possam entender de forma bem clara o que é isso. Um é o exemplo da cárie no dente, né? Todo mundo que tem uma cárie que dói no dente, ninguém fica tomando remédio com a cárie lá. Todo mundo vai procurar um cirurgião dentista para que seja extraída essa cárie e então automaticamente os sintomas dessa cárie desaparecem, né? O outro exemplo que eu dou é bem prático também, que é do dedão com a unha encravada, né? O dedão está lá com a unha encravada, saindo até pus lá pelo cantinho da unha. Enquanto esse indivíduo não vai até uma podóloga ou um podólogo e extraia essa unha encravada, o problema não vai ser sanado. E os sintomas podem até ter remissão, mas basta colocar um sapatinho apertado lá que o problema vai ressurgir. A nossa coluna, o nosso corpo funciona dessa forma. Quando a coluna sai fora do lugar, ela gera um sintoma, e se você procura tomar uma medicação
talvez, dependendo da causa, do problema, do tamanho do problema, o remédio até pode dar um cala-boca, entre aspas, vamos falar assim, na dor. Mas basta a gente fazer uma atividade física mais intensa ou pegar um peso mais pesado que essa coluna imediatamente vai dar outro sinal de travamento, outro processo inflamatório, e assim os episódios vão sendo somados, ao qual o indivíduo vai sendo desabilitado a praticar as suas atividades diárias, de trabalho, de esportes, ou o que quer que seja. Doutor, então podemos classificar assim a osteopatia como técnica alternativa frente, muitas vezes, à impotência dos medicamentos? Sim, a gente pode dizer que, embora os medicamentos tenham a sua eficiência, né, a gente sabe que, por exemplo, diante de uma febre, de uma infecção, nós precisamos tomar antibióticos, né, o antibiótico ele se faz muito importante. Mas nós precisamos entender, por exemplo, que uma dor de coluna, ela vem, de repente, de uma vértebra fora do lugar. Quando a gente fala fora do lugar, as pessoas que estão em casa nos ouvindo, eles não conseguem ter uma dimensão daquilo que é estar fora do lugar. Eles pensam em algo muito grande, muito volumoso. Grave. Isso, e a osteopatia, ela acaba trabalhando com lesões micro, lesões pequenas, que geram todos esses sintomas. Eu acho que de todos os telespectadores que estão nos assistindo aí, todos já devem ter sentido a bendita da dor de coluna travada, né? E essa dor horrível, ela se deve a um micro deslocamento da vértebra que acaba tocando uma raiz nervosa, e essa raiz nervosa vai gerar uma contratura muscular violentíssima, aonde vai gerar toxinas nessa musculatura. Essas toxinas irão gerar um processo inflamatório, e aí vem a dor. A medicação, ela vai estar tentando gerar um impacto sobre essa dor muscular, mas nós temos que entender que essa dor muscular só está ali presente porque aquela vértebra lá na coluna saiu do lugar, tocou no nervo, o estímulo que o nervo mandou para aquele músculo foi de contratura, e aquele músculo, então, passa a sofrer. Então, a medicação não vai fazer efeito sobre esse músculo. Nós temos que ir lá na coluna, pegar, identificar a vértebra que está fora e corrigi-la, devolvendo a sua posição anatômica correta. Uma vez feito isso, nós extinguimos a causa, o que faz com que os sintomas cessem. Porque muitas vezes o osteopata trata do corpo, locais do corpo que não tem a ver diretamente com a dor. Por exemplo, a fáscia, aquela membrana que reveste a musculatura, como a gente pode entender que essa membrana pode ser responsável pelo equilíbrio do nosso movimento e das nossas dores, digamos assim? A fáscia, para quem não conhece, ela é um tecido conjuntivo que faz a interligação dos demais tecidos do nosso corpo. Para quem não a conhece, ela tem um aspecto parecido uma teia de aranha, né? E ela está disponível desde a sola do nosso pé até o nosso couro cabeludo. E ela liga, por exemplo, a epiderme, a camada gordurosa logo abaixo da epiderme, liga a camada gordurosa aos músculos e liga os músculos aos ossos. Ou seja, ela está entremeada entre as demais camadas de tecidos do nosso corpo, além de, no tórax, na cavidade torácica, abdominal e pélvica, fazer o envolvimento dos nossos órgãos, das nossas vísceras. Para que essa fáscia tenha efeito, ela precisa ancorar-se, né, fixar-se em pontos ósseos. Portanto, uma disfunção óssea que tire esse osso do lugar vai interferir imediatamente sobre a fixação da fáscia. E se nós pensarmos que essa fáscia, de repente, esteja envolvendo um órgão como o estômago,
o estômago pode vir a desenvolver uma disfunção. Então, por exemplo, uma fáscia que está ali na região do quadril, fixando-se a região do quadril, se esse quadril sai do lugar, é como se houvesse um repuxo daquele tecido que vai impactar diretamente sobre um órgão, né? E então, muitas vezes, os sintomas aparecem distantes das causas. E aí que está o grande segredo da osteopatia, que através da mão nós temos a afinidade de encontrar essa tensão que está sendo levada até o órgão e de onde ela está vindo. Portanto, a gente consegue corrigir tanto o órgão em disfunção, quanto o ponto onde esta fáscia está fazendo a sua ancoragem. Tá? Esse é o grande segredo da osteopatia no que nós trabalhamos no dia a dia. Daí, então, a explicação de uma dor está distante do seu local de origem. Pois bem, o senhor falou no início da entrevista sobre os bloqueios na coluna. Quem não teve um momento de sentir esse bloqueio doloroso na coluna? Agora, além dessas situações com a fáscia, pode-se dizer também que os problemas que a gente sente no corpo, especificamente na coluna, também tem a ver com os problemas da mente? Sim, nós temos dentro da osteopatia uma situação que envolve a relação psicossomática, né? Todo mundo acho que já deve ter ouvido falar, mas para quem nunca ouviu falar, a relação psicossomática é exatamente a questão que envolve sintomas físicos desenvolvidos a partir de problemas de estresses negativos, né? Estresses emocionais negativos. No começo da minha carreira, eu tinha alguns pacientes que chegavam ao consultório e falavam que tinha dor, né? Tinham dor, e aí eu falava, pois bem, e você bateu onde? O que aconteceu que essa dor apareceu? E o paciente falava, não aconteceu absolutamente nada. E eu ficava, então, com aquele ponto de indagação dentro da cabeça, tentando resolver de onde vinha aquele problema. Certa vez, então, eu ouvi falar de uma nova terapia, uma nova teoria, na verdade, chamada de nova medicina germânica, onde um médico alemão teve uma experiência negativa, que foi a informação de que seu filho havia sido baleado e que estava em coma. O filho ficou em um período aí de 30 dias em coma, nessa situação de morre, não morre, e nesse momento esse médico alemão desenvolveu um câncer no seu testículo. Ele teve um insight, né, ele teve um flash ali onde ele fez um link que desencadeou toda a nova teoria da nova medicina germânica, que foi justamente ele pensar que, sendo que o filho é fruto do espermatozoide dele, e o filho, aquela cria, está sendo comprometida a vida dela, o instinto biológico desse médico já tentou imediatamente repor essa cria, desenvolvendo algumas situações que desencadearam no câncer. É um pouco mais complexo do que isso, mas diante disso, o filho acabou indo a óbito, e por 26 anos este médico estudou toda a relação dos pacientes que chegavam com ele, os sintomas que apresentavam, com os conflitos emocionais que ele andava questionando a esses pacientes. E então surgiu a nova medicina germânica, que explica justamente que a doença no nosso corpo, ela é a instalação de um programa biológico de sobrevivência que surgiu em decorrência de um estresse negativo. Então, baseado nisso, nós temos muitos casos de pacientes que vivem conflitos, né? Quem não vive conflitos hoje em dia, e as suas respectivas dores. Pois bem. Doutor Eduardo Antonieto, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente está de volta em 1 minuto. Até já.
Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe o Dr. Eduardo Antonieto, especialista em tratamento de dores através do uso da osteopatia, terapia manual, posturologia e a nova medicina germânica. Dr. Antonieto, falei no bloco anterior que as dores atualmente, né, com a pandemia, têm sido a queixa maior dos pacientes pós-Covid. Portanto, o que dizer nesse momento para as pessoas que sofrem, né, com algum tipo de incômodo nesse sentido, que muitas vezes não estão centralizadas na região, por exemplo, dos pulmões, mas segue pelos braços, né, o corpo, muitas vezes até o corpo inteiro? Bem, Gorete, o que nós temos que entender é que o coronavírus é um vírus que ele ataca todo o sistema orgânico. Quando a gente fala sistema orgânico, nós estamos falando da somatória de todos os sistemas do corpo humano, né? Respiratório, cardíaco, renal, intestinal, nervoso, músculo esquelético. Então, nós temos que entender a seguinte situação. Geralmente, o indivíduo com o acometimento do coronavírus, ele é desabilitado das suas funções básicas diárias, né? Primeiramente, tem o isolamento. Então, a movimentação deste indivíduo já é diminuída consideravelmente. Nos casos mais graves, onde o paciente ele é internado, onde ele passa por processos de internação em UTIs, acamamento prolongado, nós temos, então, um déficit de perda de força, né? Esse indivíduo, ele perde muita massa muscular rapidamente. A doença consome ativamente toda a reserva energética que esse indivíduo possui, daí, então, o emagrecimento brusco de todos os indivíduos acometidos de forma severa. O meu mestrado foi justamente em cima de uma condição parecida com essa, que era o acamamento de pacientes, né, a intensidade da perda mineral óssea de pacientes acamados com 15 e 36 dias, né, a quantidade que isso impactaria, né, o tempo acamado impactaria na perda de massa óssea desse indivíduo. Então, fazendo um paralelo, nós pensamos também na perda de massa óssea, nós pensamos na perda da capacidade funcional de todo o sistema cardiorrespiratório desse indivíduo. O papel da fisioterapia vem tentando devolver a esse indivíduo, que é um processo extremamente delicado, porque quando ele sai do período de acamamento, ou ele sai do período de internação, ali, se ele estiver numa enfermaria, ele vem muito debilitado para nós. Então, a gente acaba tendo... na parte muscular, não é, doutor? Muitos Exatamente. pacientes reclamam de sequelas gravíssimas na parte muscular. Infelizmente, a gente chama de parte músculo-esquelética neural, que envolve os músculos, envolve a parte articular e envolve a parte dos nervos também, né? Já peguei aqui alguns pacientes com grandes restrições respiratórias, debilitados pulmonarmente falando. Já tive pacientes que tiveram perda do movimento dos pés, de um dos pés, por exemplo, ou até mesmo dormência nos pés, perda de força nas mãos.
Então, é um processo que demanda muita atenção, é um processo que demanda muito carinho com este paciente, porque muitos, embora tenham vencido a luta contra o Covid, vem fazer um link juntamente com aquilo que nós dissemos antes do nosso intervalo, que é a relação psicossomática. O paciente ele entra num processo de depressão muito severo, onde nós temos que acolhê-lo, dar todo o suporte emocional juntamente com orientação e carinho da família também, né? Ou seja, Mas então tem que desenvolver um tratamento humanizado com esses pacientes. tratamento humanizado é uma coisa que eu preconizo desde o meu primeiro dia de tratamento. Eu sempre penso da seguinte forma: eu tenho que dar para o meu paciente aquilo que eu gostaria de receber caso eu fosse o paciente. Então, o tratamento humanizado é uma coisa que nunca deveria ter sido deixado de lado. É uma coisa que faz parte. Eu tenho senhoras que vêm até o consultório e, como eu disse, a gente avalia com as mãos. E a gente olha, eu avalio essas pacientes mais idosas, elas não têm nada fisicamente instalado, mas elas vêm aqui para conversar. Conversar porque, às vezes, é viúva, não tem mais os filhos em casa, está sozinha, esses filhos não vêm visitar a mãe com frequência. Então, esse acolhimento, esse tempo de conversa, de poder escutar, de poder deixar ela falar, já é o suficiente para que acenda dentro dela aquela esperança, aquele brilho no olhar, para que esse paciente possa voltar para casa e falar e se sentir amada, né? Então, assim, eu tenho na família casos de pacientes que pegaram Covid, de gente que pegou Covid, né? E eles ficam muito debilitados emocionalmente falando. Então, a gente tem que trabalhar o psicológico e a gente tem que trabalhar o físico desses pacientes. Não é meramente chegar, pôr a mão ali, fazer algo mecânico, automático, dispensá-lo e até amanhã e assim seguir. É uma coisa muito mais a fundo, é uma coisa de acolhimento mesmo, que não deveria ter sido deixada de lado jamais. Doutor Antonietto, o que o senhor acaba de falar é algo que deveria ser, digamos assim, a Bíblia do atendimento, não é? Do atendimento em saúde, em qualquer área, não apenas nesse momento de pandemia, quando a gente vê as pessoas fragilizadas sentimentalmente, não é? Mas quando um paciente procura uma ajuda, né, num consultório médico, num atendimento específico, ele está ali muito mais para ouvir, não é? Muito mais para ouvir. Sim, com certeza. Todos os pacientes, você pode conversar com qualquer pessoa que eu tive o privilégio de atender. Eu falo que é um privilégio eu atender essas pessoas. Se você conversar com qualquer paciente que eu pude atender, todos irão ser, acredito, unânimes. Eu espero que sim, né? Eu me esforço para que isso aconteça dessa forma. Porque eu me lembro lá atrás, no dia da minha graduação, eu fiz um juramento. Fiz um juramento de atender meu paciente da forma mais humana possível. E eu não posso colocar nada acima disso, exceto Deus, né? Eu não posso colocar nada acima disso, nada à frente disso. Meu paciente, é dele que eu sobrevivo, é com o dinheiro dele que me faz suprir as necessidades minhas e da minha família. Então, ele é o meu cliente, eu tenho que tratá-lo bem, eu tenho que acolhê-lo bem, eu tenho que fazê-lo sentir-se bem e, o melhor de tudo, fazê-lo sair daqui sem aquele problema com o qual ele chegou. Pois é. A frieza pode significar a sentença de morte para muita gente. Eu estou sendo muito, digamos assim, penso assim, né, e que está sendo colocado agora sirva de exemplo para alguns profissionais, que não é a maioria, né, que olham o paciente, que não conseguem nem olhar para o paciente, apenas prescrever de forma indiferente e negligente. Doutor, mas falemos sobre o atendimento que o senhor falou agora para idosos.
E o que dizer do atendimento a crianças, né? A bebês até, que são beneficiados pela osteopatia? Sim, como eu disse, nós tratamos o corpo, não depende da idade. Então, a osteopatia, ela é indicada desde o bebê até o idoso. Aqui no Brasil ainda a gente não tem esse hábito, né, esse costume, digamos assim, mas na França, por exemplo, o osteopata, ele encontra-se dentro do centro cirúrgico no momento do parto da mãe. Então, quando o bebê é tirado ali de dentro da barriga da mãe, fazem todos os procedimentos médicos primários e, após isso, o osteopata já vai atender este bebê ali mesmo dentro do centro cirúrgico. Por quê? Qual a importância disso? O bebê, no último trimestre da gestação, ele vira de cabeça para baixo, onde ele apoia o seu crânio, basicamente nos ossos da pelve da mãe, né? E nós sabemos que o crânio do bebê é extremamente flexível, porque as suturas, que são as articulações que nós temos na cabeça, ainda não estão ossificadas, elas são formadas por cartilagens. E essas cartilagens, então, de certa forma, fazem com que os bebês possam nascer com as cabecinhas tortas, né? Tem umas cabecinhas que são mais pontiagudas, algumas mais quadradas. E o osteopata, através da mão, ele consegue já induzir esses ossos para as devidas correções. Qual a importância de se corrigir a cabecinha de um bebê, por exemplo? É que dali de dentro do nosso cérebro, nós temos 12 pares de nervos cranianos, ao qual tem um específico chamado de nervo vago, que é o 10º par craniano, que faz a inervação de todo o trato digestório do bebê. Portanto, salivação, movimentos de peristaltismos do esôfago, do estômago, do intestino delgado e do intestino grosso, abertura e fechamento das válvulas que separam esôfago do estômago do intestino delgado do intestino grosso, estão sob a responsabilidade deste nervo. Uma vez que este crânio fica deformado, este nervo, assim como eu disse lá na coluna, quando o nervo é tocado pela vértebra, ele gera uma ação para o músculo se contrair. Este nervo no crânio, uma vez com o crânio deformado, ele vai interferir na boa relação digestória desta criança. E mais do que isso, o bebê, então, tendo uma disfunção gastrointestinal, ele vai ter cólicas, ele vai ter refluxo, ele vai ter com o refluxo queimação no esôfago, o que o impedirá, por exemplo, de ficar deitado, já que o estômago vai estar na mesma altura da boca, na posição horizontal, e esse conteúdo líquido que fica ali parado dentro do estômago acaba tendo o regurgitamento, né, o refluxo que vem queimando. Isso gera dor, o bebê então tem dificuldades para dormir, seja de manhã, de tarde ou durante a noite, e os pais ficam nulos. Então veja que nessa questão, mais uma vez, nós temos a ação do medicamento sendo ineficiente, né? Muitos bebês têm que tomar medicações para queimações do estômago, do esôfago, e para gerar uma mobilidade, um movimento peristáltico desse sistema digestório. Mas, se esse sistema está comprometido através deste nervo comprimido ali a nível craniano, nós não teremos o efeito desejado com a medicação. Daí a importância do osteopata poder tratar este bebê e corrigir essas disfunções nele. Importante a presença do osteopata, sobretudo na rede, não é? Na rede de saúde pública. Se o Ministério da Saúde assim o entendesse e colocasse esse serviço à população, claro, de uma forma remuneratória, condizente com o trabalho, não só do osteopata, mas de todos os profissionais da saúde, não é, doutor? Com certeza. A Associação dos Osteopatas do Brasil vem travando uma briga intensa dentro do Senado para que seja incluído no Sistema Único de Saúde o atendimento osteopático à população, porque entendemos que dessa forma
muitos pacientes serão beneficiados, o custo do governo com a utilização de medicamentos que são cedidos à população diminuirá consideravelmente e teremos ganhos para ambos os lados, tanto para o lado da população quanto para o lado do governo. Pois bem, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já já estaremos de volta. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o Dr. Eduardo Antonieto, ele que é fisioterapeuta e osteopata dos mais renomados do país, com atuação no estado de São Paulo. Dr. Antonieto, eu perguntaria agora sobre posturas que prejudicam o corpo, não é? E que a gente comumente faz sem saber. Por exemplo, o senhor acabou de falar, melhor dizendo, do atendimento a crianças, né, até bebês. O que dizer dos pais, das pessoas que costumam, vou começar pela questão das crianças, de crianças de 1 ano, 2 anos, que tentam tirar a criança, subir a criança no colo pelos braços e não é pelo tronco, digamos assim. Puxar a criança pelo braço. Claro. Se me permite, eu vou trazer até um pouquinho antes desse período de 1 ano, né? A criança, ela tem fases no seu desenvolvimento. Qualquer etapa que seja negligenciada e seja omitida por algum fator externo vai trazer consequências a essas crianças. Por exemplo, nós temos hoje em dia os cangurus, onde as mães colocam a criança pendurada por um cinturão e a criança fica ali pulando, tocando seus pezinhos no chão, parecendo um canguru. Nós temos os carrinhos, né, com rodinhas, que já foram ditos como prejudiciais para o desenvolvimento do bebê. A fase o tradicional andajá. Andajá, exatamente. O bebê ele tem as suas fases. Primeiramente, de barriguinha para cima, daí a pouco ele vai aprender a virar de barriguinha para baixo, daí a pouco ele vai ficar de 4, daí a pouco ele vai fazer movimentos para frente e para trás de 4, aí ele vai sentar, depois ele vai começar a ficar de pé, e depois do de pé vai passar a dar os primeiros passos. Esse é o desenvolvimento natural de todas as fases de uma criança, de um bebê. Se você coloca o andajá ali, você já vai estar negligenciando algumas das fases. Isso faz com que o bebê não desenvolva os arcos plantares dos seus pés, ele não desenvolva o acetábulo, que é o local onde a cabeça do fêmur se encaixa, ele não desenvolva a parte músculo-esquelética que vem decorrente da descarga de peso daquele corpo sobre aquela estrutura músculo-esquelética. Então, tudo que for cortado nesta fase trará efeitos posteriores. E eu digo a todos que estão em casa, as pessoas já podem até ter visto situações parecidas de indivíduos que andam na ponta dos pés, sem gerarem a descarga no calcanhar, sem colocarem o pé e fazerem a descarga corretamente do pé no chão.
Então, esse indivíduo provavelmente já teve algum corte de fase lá atrás. As crianças de 1 a 2 anos não podem ser elevadas pelos braços em decorrência de problemas que podem vir a instalar nos ombros desta criança. Lembremos que todas as crianças ainda estão em uma fase onde a maioria dos ossos possuem cartilagens nas suas pontas, locais chamados de epífises, que são zonas de crescimentos ósseos, e qualquer trauma diante desses pontos pode fazer com que essas epífises, essas linhas de crescimento, sejam calcificadas prematuramente, ok? Portanto, todo cuidado é pouco, né? A gente vê geralmente uma criança pequenininha, o pai e a mãe, um de cada lado, segurando nos braços do bebê e brincando com a criança como se fosse um balanço, né? Isso é extremamente prejudicial para a articulação do ombro do bebê, embora nós conseguimos ver isso com uma certa frequência ocorrendo em qualquer local público. Então, fica a conscientização aí para que os pais possam corrigir esse hábito. Além do mais, as crianças de hoje estão extremamente digitalizadas, né? Eletronicamente falando, são smartphones, videogames, e elas pararam de brincar na rua, pararam de ter aquele período de brincadeiras saudáveis e começaram a ficar enclausuradas dentro de um apartamento, dentro de suas casas. Essa criança não desenvolve a sua musculatura, não desenvolve toda a biomecânica, toda a cinemática do movimento no seu corpo, e suas musculaturas passam a ter um aspecto gelatinoso, digamos assim. Na minha época de criança, eu brincava na rua, eu corria, eu andava de bicicleta, e hoje as crianças não estão praticando mais esse tipo de atividade física, e isso vem gerando impacto na sociedade. Crianças obesas, crianças com problemas musculoesqueléticos acontecendo muito mais cedo do que o eventualmente deveria ocorrer, né? Esses dias atendi uma criança, um jovem de 13 anos, com hérnia de disco. É uma situação extremamente ímpar, uma situação singular, mas que acontece. E quando você dá o diagnóstico de hérnia de disco por uma criança de 13 anos aos pais, os pais muitas vezes sentem uma certa culpa, né? E eu falei que não é o fim do mundo, mas que deve ser corrigido. Com o quê? Com esportes, com praticar atividades físicas, né? Pegar essa criança, coloca num esporte, jogo de futebol, de vôlei, natação, corrida, ciclismo, faça alguma coisa. A correria do dia a dia tem feito com que os pais também fiquem ausentes das suas casas, né? E isso automaticamente os leva também a omitirem esse momento de lazer com os seus filhos, né? Então tem que ser revisto alguns conceitos, posto na balança, para que a gente possa beneficiar a saúde das nossas crianças. Pois bem, agora saímos das crianças e vamos para os adultos, né? O mesmo posicionamento diante do celular, que a gente observa que as pessoas ficam até côncavas, né? Mudam a postura. Isso pode definir o posicionamento do corpo para o resto da vida, doutor? É difícil voltar à normalidade? Como o senhor vê, que análise o senhor faria dessa situação? Se nós pegarmos a faixa etária aí dos 15 aos 25 anos, nós dizemos ainda que a árvore ainda está verde, então é possível desentortá-las. Se nós pegarmos árvores mais velhas, é difícil de desentortar. Não é impossível, mas o tempo que será tomado para essa ação será automaticamente maior. O telefone, o smartphone vem tomando o lugar das nossas revistas, dos nossos jornais, né? Então a gente vem fazendo uma anteriorização da cabeça para estar a todo momento olhando para o celular. Já é provado que a cabeça, quando ela é deslocada para frente, ela triplica o seu peso. Então, geralmente a cabeça pesa ali em torno de 3 a 4 quilos, dependendo do sexo.
e aí isso daí vai para 15 quilos, 14 quilos, 12 quilos, dependendo da pessoa. Então, o sistema cervical, que é o nosso pescoço, ele fica sobrecarregado. A musculatura anterior do pescoço, ela tende a encurtar-se cada vez mais. Quanto mais tempo se passa olhando para o celular, mais encurta essa questão. E é óbvio que depois, quando você tira o celular da sua mão, você olha a pessoa de perfil, então ela vai ter uma cabeça anteriorizada, né, por conta disso. A pandemia chegou, fez muitas pessoas ficarem nas suas respectivas residências e nós temos que convir que a estação de trabalho das pessoas em casa muitas vezes é precária, né? Nós temos uma estação de trabalho, no local de trabalho adequado, mas em casa não. Então, em casa, o indivíduo está numa reunião online, onde ele não precisa estar aqui como nós, na frente da televisão, da tela, da câmera. Então, o cara está deitado no colchão, está deitado no sofá, está com o pé lá em cima do sofá, o outro pé no chão, segurando o computador de qualquer jeito. Então, a adoção de posturas corretas influencia diretamente nessas posturas ao longo da vida. Então, é de pequeno que se corrige, como diz o ditado, não é? Então, nós temos que tomar esse devido cuidado para que a gente não fique torto para o resto da vida. Doutor, salto alto para mulheres. Deixa as mulheres elegantes, mas até que ponto pode ser saudável ou não usar um salto alto? O sapato de salto alto nunca foi saudável. Se você quer ter elegância, você abre mão da sua saúde. Se você quer ter saúde, você larga a mão do seu salto alto. Por quê? Nós somos os únicos seres vivos que nos tornamos bípedes. Para que isso ocorresse, nós tivemos algumas adaptações na nossa coluna, onde foram formadas as curvaturas fisiológicas da nossa coluna. Então, são duas curvaturas que nós chamamos de lordose e duas curvaturas chamadas de cifose, cada uma delas em uma região específica da coluna. Nós temos um centro de gravidade passando por dentro do nosso corpo, como se fosse uma linha, né, atravessando o nosso corpo, e essa linha, ela tende a cair exatamente sobre os nossos tornozelos. Uma vez que nós projetamos o corpo para frente com o uso do salto, essa linha gravitacional ela é deslocada. Automaticamente, um grupo muscular passará a se esforçar mais para manter o indivíduo ereto do que alguns outros grupos. E isso, então, vai gerar consequências, encurtamentos da cadeia muscular ao longo dessa vida, e aí, então, a pessoa vai sentir isso exatamente na parte muscular, quando ela descer literalmente do salto em casa e ela sentir aquelas dores terríveis na batata da perna, aquelas dores terríveis na sola do pé, ou até mesmo na lombar ou na cervical. A influência do salto é tão grande que há um estudo de fonoaudiólogos que comprovou que até a tonalidade da voz é alterada em decorrência dessa tensão muscular gerada pelo uso do salto. Então, eu digo desde sempre, salto na minha casa, eu tenho a esposa e tenho 2 filhas, ninguém lá em casa usa salto alto. Perfeito. Professor, o senhor esteve aqui em Maceió recentemente para ministrar um curso, não é, um módulo de coluna torácica e costelas para profissionais da área de fisioterapia. Eu faço essa pergunta porque, infelizmente, nós estamos no final da nossa entrevista, temos 1 minuto aí no final da nossa entrevista. E qual foi a sua percepção, digamos assim, da fisioterapia aqui no estado? Eu percebo que o estado do Alagoas está muito bem servido, pelo menos aquele grupo que esteve comigo, que eu tive a oportunidade e o prazer de estar juntos. Eu percebi que existe algo muito importante nesses fisioterapeutas, chamado garra, dedicação. Isso foi o que eu vi dentro da sala de aula com aquela turma a qual eu pude ministrar o módulo.
E acredito que em breve, quando essa turma estiver formada, vão dar excelentes frutos para o povo alagoano. Então, acredito que a fisioterapia no estado do Alagoas está muito bem encaminhada. E isso eu fico muito, muito contente, porque é a disseminação do conhecimento em prol da população. Bem, infelizmente, como eu disse, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço aqui a sua participação. Vamos dizer o seguinte, que eu aguardo o senhor em uma próxima oportunidade. Obrigada. Eu agradeço imensamente, mais uma vez, o convite, me coloco à disposição e deixo aqui um eterno abraço ao povo alagoano, que foi muito receptivo comigo. Um abraço a todos. Um abraço também, doutor, e até a próxima. Obrigado. Até a próxima. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.